time fraco do Internacional do jeito que tá melhor que o Corinthians. Olha isso! Caio César pela ponta direita, voltou no campo na ataque. Bota na área, Caio César! Por isso que botou o Pedro Raul, porra! Bola na ponta direita, Porque o pessoal tá reclamando em relação ao Pedro Raul. Quase que ele fode nós de novo. Quase que ele fode a gente. Ah, pra puta que pariu! Porque ele tava em posição irregular. Só que ele abaixou a cabeça. Graças a Deus que ele abaixou a cabeça. Gol! Seu Bernabé passou, ele lançou na esquerda, Bernabé bate! É bola na rede! Gol do Internacional na Neoquímica Arena! Rádio Craque Neto, Euro 17. Bernabé, camisa 26, marca. Foi lançada no Patrick. No corredor fez a passagem na ponta esquerda. Bernabé entrou. A 13 no segundo tempo, em diagonal pela esquerda. Funcionou no fundo da rede de Hugo Souza. Bola na rede pro Internacional. Para complicar mais ainda a vida corintiana nesse segundo tempo do jogo. Bernabé bate firme. Colocado. Gol bonito. Entregando, colocando no fundo da rede do Hugo Souza. É pura adrenalina demais pro Internacional. No placar tá escrito Inter, Coringão. Hugo Souza, essa só deu para pegar e buscar depois que tava lá. Reconhecendo o esforço do time, por isso é a torcida 01 do Brasil, porque realmente ela entende quando o time do Corinthians não consegue, mas ela não aceita quando o Corinthians não tenta. O Corinthians tentou, fez o melhor que ele pôde, tem desfalques, etc. Não tá vivendo um grande momento, mas tentou. E o Internacional foi fazer um jogo daqueles que, cara, um golzinho do Corinthians no final, ou não gol do Internacional, e a gente já tá aqui agora detonando o Internacional. Mas a proposta era essa. Como eu vi agora o Baldasso falando aqui, a proposta era essa. O Inter entrou com essa ideia. Eu não vou permitir que o Corinthians faça 2 gols. Não me interessa se eu vou chutar no gol ou não. A proposta era essa e a proposta foi executada e o Inter conseguiu. Não dá pra chegar aqui e desqualificar. Gosto, não gosto. Durante o jogo teve vários momentos que eu olhava e falava, puta merda, mas aí não dá. O Corinthians vai passar. Porque, porra, não é possível que o Inter não vai agredir nenhuma vez o Corinthians. E só no final ali, depois do gol, que o Inter começa a botar uma manguinha de fora ali pra tentar e encontra o gol com alguma facilidade, porque a primeira bola que ele foi, ele conseguiu o gol. Então, não me parece que defensivamente o Corinthians estava tão bem assim. Talvez o Inter não tenha explorado a maior fragilidade do Corinthians. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto é que, cara, não se trata de formato, não se trata de justiça. Se trata do fato de que hoje à noite o Brasil inteiro estava vendo o Vitória fazer um milagre lá em Salvador. E o Brasil inteiro viu o Internacional se classificar para cima do Corinthians nesse jogo de mata-mata. Cara, se isso não é o futebol, se não é para isso que a gente vê o futebol, eu sinceramente não faço a melhor ideia para quem dizer. Alô, CBF, repense isso aí. Para de ouvir os times que estão milionários falando assim, não, deixa os pontos corridos que todo ano eu vou chegar entre primeiro, segundo e terceiro. Faz para todo mundo, tem que terminar assim. Todo campeonato tem que terminar assim. Com mata-mata, semifinal, final. Todos os formatos tem que terminar da forma mais apoteótica para o clube, para o torcedor, porque isso se chama entretenimento. Vou morrer atirando. Rica, tu é chato. Sou, vou continuar. Não quer, já nem segue, porque semana que vem vai ter outro vídeo falando disso. Dia do sorteio da Copa do Brasil, eu vou falar de novo. E depois, vou falar de novo, e vou falar, e não vou parar nunca mais na minha vida. Vou morrer falando essa porra. Olha, não faltou luta, o time do Corinthians correu, brigou, tentou, ganhou, mas tomou um gol, então foi 2-1, o Corinthians está eliminado da Copa do Brasil. Agora, o que eu não consigo entender é o que o Fernando Diniz fez hoje, a não ser que tinha jogador machucado, e eu não sei, tá? Eu não pude ir ao estádio hoje. Ele tirou André, ele tirou Bidon, ele tirou Garro e ele tirou o Caio César. Até agora eu não consigo entender. O time precisando ganhar, fazer gol, e ele tira os melhores jogadores do time. Ainda colocou Carrillo e Alan. Eu não entendi. Bom, acabou a Copa do Brasil. Agora é rezar. Seriedade da CBF na comissão de arbitragem. Vou falar de uma maneira muito educada e também sei que os caras da CBF não são ditadores. Acho que eles vivem num sistema democrático e o cara não vai punir, que nem da outra vez eu falei no Mirassol, eu fiz uma crítica legítima à arbitragem e me colocaram em algum artigo, nem sei o que aconteceu com isso, acho que fui absolvido. Mas como você me pergunta, eu acho como treinador e um cara partícipe do futebol, totalmente envolvido e comprometido com o jogo de futebol, coisa que eu mais amo fazer na minha vida, eu tenho que falar as coisas que eu vejo.
Lá foi pênalti, claro, do Bidu. E aqui foi claríssima assim a falta. Como é que aquilo no Caio César não é falta? Quem que vai falar que não é falta? Estava na minha frente, ele estava do lado. E eu falei para ele, o que mata a arbitragem é a falta de critério. Tem muita falta de critério de um árbitro para o outro e tem falta de critério no mesmo árbitro, no mesmo jogo, como foi esse de hoje. Ele deu um monte de falta, como aquela, que foi muito menos falta do que essa do Caio César, ele deu, só você vê a imagem. Então, o empurrão, que o Gustavo Henrique estava sendo agarrado na área, ele empurra para poder se desvencilhar da marcação, ele dá falta. E o VAR não chama. E o lance aconteceu, foi um contra-ataque perigoso, depois de 4 segundos o Benítez estava fazendo o gol. E foi determinante o resultado do jogo. Outra coisa que aconteceu no jogo, como é que não vai falar? Ele deu 9 minutos no jogo, ele não fez menção nenhuma de dar um cartão amarelo para o Inter. O Inter fez cera, o goleiro caiu no chão, entendimento, todo mundo cai, todo mundo cai, todo mundo cai. Ele deu só 9, porque o jogo era para ter tido muito mais. Lá já teve muita pouca bola rolando e aqui também. Mas eles não têm preocupação nenhuma de fazer o jogo andar. E aí eu não acredito que isso é uma coisa que você não possa falar, isso é uma coisa que aconteceu no jogo, a constatação do jogo. Aí ele deu 9 minutos e ele terminou o jogo com 8 minutos e 20. E quando ele deu 9 minutos, o Inter continuou fazendo mais cera ainda. Então ele teria que ser 9 e para no mínimo 10 ou 11 minutos, ele terminou com 8 e 20. Ele não sabe como é que vai terminar o jogo, que hora que vai sair o gol. A gente estava em cima o tempo todo para fazer o terceiro gol. Ontem o Atlético Mineiro fez o gol, faltava 5 segundos para terminar o jogo, ou 3 segundos, na hora que no deadline ali. Então, a arbitragem hoje ela foi decisiva. E lá em Porto Alegre ela também. Então, nesse confronto, a arbitragem foi decisiva. A gente tem coisa para melhorar, nós erramos, eu errei, o jogador errou, todo mundo errou. A gente podia ter feito mais coisa, mas hoje, principalmente, a gente se esforçou no limite máximo. Os jogadores estão de parabéns, a torcida está mais de parabéns ainda, acho que o time hoje representou bem a torcida. Lá em Porto Alegre faltou. Mas hoje aqui a gente não deixou faltar vontade, nem coragem, nem insistência. A gente jogou hoje como a torcida é. Jogou o tempo todo acreditando que dava, insistindo, e na raça, na vontade. Mas o jogo, na questão da arbitragem, ela foi determinante para a passagem do Inter. Com todo o mérito que o Inter tem, também tem mérito, mas a arbitragem ela foi determinante nisso. Foi inacreditável a vergonha que o Corinthians passou ontem. Um baita de um frangaço do Hugo Souza que acabou com o Corinthians. O Corinthians tentou e tentou. Coloque sua opinião nos comentários.